Olá, gente boa, tudo bom com você? Pastor Cris aqui para continuarmos a série de reflexões sobre a Páscoa. Hoje vamos tratar Mateus capítulo 27 e vamos falar um pouco mais sobre o potencial perigoso, desastroso que o pecado tem na vida do ser humano. Em Mateus 27 você vai ver desde o começo até o fim dele homens com o coração inclinado ao pecado, ao mal, ao orgulho, arrogância e prepotência, usando e usurpando seus cargos para fazerem mal. Você vê logo no começo quando Jesus é capturado e ele é vendido por 30 moedas de prata. Judas, com o coração inclinado para o mal, já mostra um coração pecador. Os líderes religiosos mostram um coração pecador. Pilatos, que apesar de lavar as suas mãos, poderia ter feito bem, mas escolheu não fazê-lo. E nós sabemos que quem sabe fazer o bem e não faz, já comete pecado. Sabe, todos nós somos pecadores. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós estamos aquém da vontade e do propósito eterno de Deus para as nossas vidas. Pecar é muito mais do que somente errar o alvo, como diz o termo hamartia no grego. Aliás, nós podemos pecar de várias maneiras. Eu sempre brinco que nós pecamos com pensamentos, palavras e ações. Pegou? Não pegou? Então vamos lá de novo. A gente pode pecar de 3 maneiras pelo menos: em pensamentos, palavras e ações. Repetiu aí? Tá certo então. Aprendeu. Nós temos essas maneiras de pecar, internas e externas. Jesus identificou isso. Ele falou que, olha só que perigoso, não é o que entra pela nossa boca que faz mal, mas é o que sai dela, porque o que sai dela vem do coração. O nosso coração, ele é enganoso. Então, nós temos aqui a palavra hamartia, que explica um pouco sobre pecado. Diz que hamartia era um termo, era um grito que davam quando as pessoas erravam o alvo. Elas estavam com a flecha na mão, elas atiravam a flecha e a pessoa errava o alvo. E quando ela errava o alvo, o grito era hamartia. Eu creio que no caso do ser humano, de maneira geral, não é nem uma questão de apenas errar o alvo. É que a gente nem quer acertar no alvo certo. A gente tem outros alvos que não seja a glória de Deus, que não é a vontade de Deus, que não é o propósito eterno de Deus para as nossas vidas. Então nós erramos o alvo não porque tentamos acertá-lo, mas porque estamos mirando em qualquer outro lugar, muitas vezes, que não seja a vontade de Deus. E isso é pecado. Pecado é uma rebelião contra Deus, contra a vontade de Deus, contra o que Ele quer para as nossas vidas. E esse é o grande problema do pecado. Todo pecado, ele é planejado. Na maioria das vezes, pelo menos, ele é planejado. Ele é conscientemente uma revolta contra a vontade de Deus. Agora, tem pessoas que vão dizer, quem sabe você está dizendo assim, não, mas eu não sou um pecador, assim, existem pessoas, né, muito mais pecadoras que eu, não é bem assim também, ok? Isso me lembra uma história, eu gosto de contar histórias, ok? De um outro pastor, um pastor amigo meu, e um dia ele entrou no táxi e ele começou a conversar com o motorista. E assim, eu já vivi isso, tá? No momento em que ele falou assim, eu sou pastor, né? O motorista já mudou a atmosfera. Parecia que então ele estava assim no juízo final. E ele falou assim, então, eu leio a Bíblia, eu não sou um homem muito bom, eu sou um homem, né? Eu tento fazer as coisas certas e tal. E aí o pastor falou assim, mas todos nós somos pecadores. Não, eu só faço as coisas bem. Não, todos nós somos pecadores, meu querido. E o pastor foi explicar então. Digamos, querido, ele falou assim, que você é um homem muito santo, muito certo, muito pontual. Uma Madre Teresa de Calcutá, masculina. E você peca 3 vezes por dia, como eu já falei aqui, com pensamentos, palavras e ações. Com o quê? Pensamentos, palavras e ações. Digamos que então você comete 3 pecados, porque você é um cara muito santo. Tá certo? Então, no final de um ano, quantos pecados dá? Ele já soltou o palavrão, né? Ou seja,
se você fizer as contas aí, já passou de 1.000, mas vamos arredondar para baixo, vamos descer, vamos dizer, deu 1.000 pecados por ano. Se o cara é um cara santo, né? E aí ele falou pro taxista, falou assim, ó, imagina então que o senhor viva mais ou menos a média aí do brasileiro, hoje 75 anos de idade, quantos pecados você tem no final da vida? Meu Deus! 75.000 pecados, contando que esse homem é um santo. O que eu quero dizer com isso, querido? É que Romanos 3,23 é real. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estamos aquém da glória de Deus. Não conseguimos alcançar o propósito dele para a nossa vida. Nós erramos literalmente o alvo, mas muito mesmo. Não é nem que a gente erre o alvo que ele propôs para nós. A gente mira outros alvos que não a glória dele para a nossa vida. Ok? Agora, o que isso causa? Causa a ira de Deus. Traz ira ao coração de Deus. Porque Deus, apesar de ser amor, ele é justo. E todo pecado, ele merece um castigo. O castigo que o pecado traz é a morte eterna, a morte espiritual. Agora, qual é a saída para tudo isso? É Cristo. É Cristo. Diz que Cristo levou os nossos pecados naquela cruz. Levou os nossos pecados naquela cruz. Levou a ira de Deus naquela cruz. Eu quero trazer uma imagem para você ter noção do tamanho da ira de Deus, o tamanho da ira provocada pelos nossos pecados. Pense numa represa, a maior represa que você pode imaginar. Por exemplo, vou dar um exemplo da Itaipu. A Itaipu é gigantesca, uma das maiores. E aí você vê aquela quantidade enorme de água, aquela represa gigantesca, com milhões de metros cúbicos de água. E ela é represada. Querido, esse é o cálice da ira de Deus. Essa é uma imagem do cálice da ira de Deus, uma represa enorme, cheinha. Esse é o cálice da ira de Deus sobre nós, por causa dos nossos pecados, quando fazemos tudo menos a vontade de Deus. Agora imagine-se você na frente dessa represa. Você está lá, sozinho, pequenininho, você é uma formiga diante daquela represa. E de repente ela se rompe e ela vem com tudo para cima de você. Em questão de segundos, uma fração de segundos, você simplesmente some. Deixa de existir. Por quê? Porque aquela multidão, aqueles milhões de metros cúbicos de água vem sobre você. E você sabe na hora, eu estou acabado, eu estou morto, já era, se foi. Essa imagem eu quero que fique na sua mente quando você pensa na ira de Deus vindo sobre você e sobre mim. Nós não temos chance alguma, somos pecadores e Ele está com esse cálice da ira sobre nós. E você fala assim, eu estou perdido. Vários profetas do Antigo Testamento falam assim, eu estou perdido. Mas aí acontece algo inacreditável, sobrenatural, um ato de amor. Digamos que na sua frente uma cratera abre, gigantesca, e que absorva toda aquela água, todos os milhões de metros cúbicos de água que viriam sobre você. Elas são absorvidas pela cratera e se esvai, e você sai intacto. Essa é a visão de Cristo na cruz. Toda a ira de Deus, todos os milhões de pecados que foram cometidos, as ofensas, a maldade do ser humano, que encheram o cálice de Deus, da santidade de Deus, que deveriam vir sobre nós, elas recaem sobre Cristo na cruz, a cratera que absorve os pecados. E Ele leva os nossos pecados na cruz. Ele paga o preço pelos nossos pecados na cruz. Paulo vai dizer na segunda carta a Coríntios, no capítulo 5, que Ele se fez pecado por nós, não havendo pecado nenhum. Ele se fez pecado por nós. O profeta do Antigo Testamento já dizia que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quero trazer para você Mateus, capítulo 27, versículo 50. Diz que
no último momento, naquela cruz pendurado, Jesus bradou algo e desfaleceu, entregou o seu espírito e morreu. Não diz em Mateus, mas vai dizer em João 19:30 o que Jesus gritou. Naquele último brado ele disse: Tetelestai. Uma palavra aramaica para dizer está consumado. Está tudo pago. Toda a ira, toda a maldade que o homem cometeu, eu levei na cruz e toda a ira de Deus veio sobre mim. Por isso que a cruz foi o momento mais triste da vida de Jesus. O maior silêncio do mundo não foi qualquer outro silêncio, senão o silêncio dos céus para com o Filho, Jesus. Por quê? Por amor a você e por amor a mim. Então eu quero te fazer uma pergunta. Como está a sua vida? Você está honrando o tamanho do sacrifício de Cristo naquela cruz, levando sobre ele toda aquela água, toda aquela represa, todo o cálice da ira de Deus que vem sobre você, foi sobre ele. Você está honrando? Como está a sua vida? Você poderia viver de maneira mais digna do sacrifício de Cristo? Eu espero que essa reflexão ajude você a pensar e que Deus leve você a um caminho de arrependimento. Um grande abraço, que Deus abençoe.